Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. A minha questão com isso era mais qual que é o apelo. Porque se a gente fala assim, é pra galera que não gosta de ficar usando o relógio, é um nicho. Aí se a gente fala assim, é pra galera que quer monitorar o sono, como você falou que eles estavam focados ali, é bem mais nicho. Não. Todo mundo precisa dormir. Mas nem todo mundo tem a curiosidade de monitorar o Só sono. porque você não dorme. O seu público potencial é todo mundo. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Tássio Veloso. E eu sou o Josué de Oliveira. O Samsung Unpacked aconteceu em Paris no dia 10 de julho. O evento contou com a apresentação do anel inteligente, o Galaxy Ring, além de novos dobráveis e novidades de inteligência artificial. Então, no episódio de hoje, a gente conversa sobre os pontos mais interessantes do evento, indo do público-alvo dos Smart Rings até a competição com o Apple Intelligence. Mas antes, não esquece de dar 5 estrelinhas pro Tecnocast no Spotify e Apple Podcasts. Segue a gente lá na sua plataforma favorita e aguenta aí que a gente já começa. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 19 minutos e 35 segundos. Bora lá, Josué, qual que é o primeiro aí? Começamos com um comentário do Everton M. Ribeiro lá no Telegram sobre o episódio 343 sobre criatividade, inteligência artificial e o tempero humano. E juramos que esse é o último comentário que a gente vai ler sobre isso, do contrário a gente não consegue falar sobre mais nada porque a gente se empolga com esse assunto. Esse foi muito bom. O Everton deixou um comentário bem grande, abordando vários assuntos aqui, então a gente achou legal ler. Acho que devido à idade, o Mobilon tem uma visão de mundo parecida com a minha, dos assuntos já abordados, exceto em economia, a gente pensa parecido. Quando ele diz, nem todo mundo tem essa coceira, eu tava pensando justamente isso enquanto dirigia. A coceira, caso você não se lembre ou não tenha ouvido, é essa coceira da criatividade, da arte, assim, essa coceira para alguma coisa além do trabalho. Eu acho que era esse ponto que a gente estava abordando, essa coceirinha que é muito humana de criar coisas, né? Acho que quando as IAs estiverem trabalhando no lugar das pessoas, o que vai rolar é depressão, consumo de drogas, participação em seitas e todo tipo de maluquice. Adorei participação em seitas. O ser humano precisa se ocupar. Uma palhinha do que as pessoas com dinheiro desocupadas podem fazer, a gente teve no 8 de janeiro. Eu tava pensando, o mundo vai ser meio a Grécia Antiga, sabe? Só que os escravos vão ser as IAs. E o ser humano no ócio, em sua maioria, vai partir para isso que eu já disse. Uma minoria ínfima talvez vire Aristóteles, Pitágoras e etc. Acho que vai ter um capitalismo 2.0 com renda universal, porém a função psicológica do trabalho não tem como ser tirada da nossa natureza. Então vamos manter as pessoas trabalhando porque sim, entre aspas, pois sem isso a sociedade se desfaria. Bom, muitas coisas aqui dentro do que o Everton falou. Primeiro, alguma coisa que te salte aos olhos primeiro, Mobilon? Eu já tenho algumas aqui. Tem várias, nem sei por onde eu começo aqui, mas o que você responderia primeiro aí? Vai lá. Cara, eu diria que se nem todo mundo tem essa coceira, eu acho que todo mundo passaria a ter novas coceiras se nem todo mundo precisasse gastar tanto tempo trabalhando para sobreviver. Acho que esse é o meu ponto, assim. Acho que esse lance da coceira, falando assim, parece que é algo que poucas pessoas têm e quando é algo que poucas pessoas têm, é quase que inevitável a gente criar um discurso de que tem algo especial nessas pessoas, enfim, que é uma minoria ali, enfim. Mas eu acho, na real, que é só uma questão de como a pessoa foi criada, né? O tempo que ela teve pra desenvolver alguma aptidão, né? O próprio o Vitor falou isso no episódio, né? Que ele, teve influência pra isso desde criança, né? Com familiares que eram músicos e tal. Eu também fiz aula de música desde muito cedo, meus pais me influenciaram. Meu pai é formado em filosofia, né? Então, eu acho que não teria outro caminho. Mas como a gente falou sobre a questão de desigualdade, enfim, pobreza, muita gente acaba tendo esse horizonte um pouco diminuído, justamente porque a necessidade mais básica acaba sendo aquela que está diante dos olhos o tempo inteiro. Então é trabalhar para conseguir sobreviver e um dia de cada vez, vivendo de contra-cheque em contra-cheque. Então, se a gente está falando desse futuro meio utópico, que seria bastante legal, em que a gente poderia se valer, a gente como sociedade, né, poderia se valer de IAs para tirar esse trabalho que hoje a gente faz
faz para precisar sobreviver, tirar isso das nossas mãos, talvez essas coceiras aparecessem, sabe? Talvez aí as pessoas conseguissem ampliar um pouco esses horizontes que hoje, por conta de diversas questões sociais e históricas, são um pouco mais abreviados, digamos assim. Não sei se fez sentido. Sim, não, eu concordo com você. Eu acho que quando eu falei essa frase de nem todo mundo tem essa coceira, foi respondendo a Ana ou o Pado, não lembro, quando eles falavam exatamente isso, que, mas as pessoas vão trabalhar pelo prazer de fazer alguma coisa que faz sentido pra elas e não pelo dinheiro. Eu acho que isso é uma visão romantizada também, sabe? E tudo bem, alguns casos sim, alguns casos não, é bem difícil de generalizar aqui, né, o que vai acontecer. Mas o meu ponto, na verdade, é um passo antes da coceira. Que o meu ponto é, o trabalho, ele faz a gente ter um propósito, muitas vezes, no sentido de se sentir útil, de ser útil pra alguém, de ser útil pra alguém ou externo, através do seu trabalho, né? Ou da sua casa mesmo, né? Eu tô sustentando minha família. Porra, ficar no busão 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar, fazer esse trabalho merda aqui, mas eu chego à noite e eu tô botando comida na mesa, cara. Sim. Então faz tudo valer a pena, sabe? Eu vi meu filho tendo comida, minha filha tendo comida. Então, assim, esse é o ponto que eu tava dizendo. E aqui eu tô trazendo um caso extremo, lógico, né? Tem níveis de trabalho, níveis de dificuldade também que as pessoas encontram. Tem as pessoas que têm sorte de ter um trabalho que é um pouco mais prazeroso, vamos dizer assim, mas tudo que é prazeroso você faz, você tem que ser obrigado a fazer diariamente, também deixa de ser tão prazeroso, né? Isso, sim. Não vou jogar aqui essa coisa que muita gente fala que trabalhe com o que você ama e você nunca mais irá trabalhar. Não é assim, saca? Ainda é trabalho, cara. Se você tiver aqui, sei lá, eu gosto de tocar, eu vou tocar todo dia, cara, vou ficar de saco cheio, não vai ser legal. Enfim, não vamos romantizar, né? Mas eu acho que é isso, eu acho que o propósito, ele vai ter que ser redirecionado. E sim, eu acho que uma parte vai acontecer, isso que até o Everton cita, né, de, deprê, sim, ainda mais pra geração que tá acostumada a trabalhar. Foi o que a gente citou, você pega, sei lá, seu avô, sua mãe, se aposenta e não consegue ficar parado, né? Então, quem já tá nesse mundo de encontrar o propósito em ser útil, em fazer alguma coisa, vai passar por uma fase difícil. Muita gente não, mas muita gente sim, entende? Esse é o ponto. Muita gente pra gente falar que vai ser um ou outro, né? E com certeza, da mesma forma, muita gente vai, então vou ocupar esse tempo aqui, sei lá, tocar guitarra num dia, andar de patins no outro, descer pra praia no outro, e é isso aí, né? Tem gente que vai encontrar caminhos e não vai olhar pra trás também. Mas acho que todos os pontos de vista são verdadeiros no final das contas. Fechando aqui, quando ele fala sobre uma minoria ínfima ser Aristóteles e Pitágoras, isso é uma coisa que eu fico me perguntando também, né? Acho que o que ele tá pensando aqui é que, a maioria das pessoas vai ficar mais no ócio, né? Se as IAs virarem nossas escravas. Então, a maioria das pessoas vão ficar mais confortáveis e tal. Vão ter menos estímulos, digamos assim, pra, sei lá, serem grandes pensadores. Enfim, tô exagerando um pouco aqui a linguagem. E isso é uma coisa que, na verdade, eu me pergunto. Eu acho que isso pode acontecer, mas não sei. Talvez a gente tenha, sei lá, uma grande quantidade de pessoas que decida investir tempo, sabe, em coisas ligadas ao conhecimento, ligadas ao avanço da humanidade, enfim. Talvez a gente tenha um número maior de Aristóteles e Pitágoras. Eu acho que isso é igualmente possível, assim. Talvez eu seja um pouco otimista, mas eu não descartaria essa hipótese das pessoas realmente terem um momento novo, assim, como humanidade mesmo, em relação a seus hábitos e no que elas aplicam o seu tempo, assim. E talvez a gente tenha um número maior de Aristóteles e Pitágoras e Monês e coisas afins. Vamos viver pra ver. Quem sabe o Tecnocast ainda existirá nesse momento e a gente vai poder falar sobre isso. Seguindo aqui, o próximo comentário é do Mike com Y e K. Ele deixou lá no nosso grupo do Zap. Se você ainda não entrou, acessa o link na descrição deste episódio. Só que eu dei um tapinha no comentário do Mike só pra ficar mais fácil de ler aqui. E ele diz o seguinte: trabalho em uma instituição financeira, especificamente uma cooperativa, e tenho observado estratégias similares às das empresas de telecomunicações. Inicialmente, não oferecíamos um pacote de serviços, entre aspas, mas agora estamos incorporando streamings e outros tipos de serviços. Apesar de ser uma forma de gerar receita, essa abordagem é apresentada aos clientes/cooperados como um benefício, agregando valor ao que eles oferecem, aos produtos que eles oferecem. Então, acho que dá pra ver por conta desse exemplo que essa abordagem de oferecer um pacote com vantagens e outros produtos e serviços
funciona, né? Tipo, ela gera algo atraente para um possível cliente ou até cooperados, de uma cooperativa, no exemplo do Mike. Mas não sei também, né? Parece uma coisa meio negativa quando a gente fala, tipo assim, não, é uma forma de ganhar receita, gerar receita para a empresa e tal. Isso sim, né? Todo produto, de alguma maneira, é. Acho que a questão pra gente, durante a conversa sobre SVAs, que foi o episódio da semana passada, é que, ok, isso é uma estratégia de planejamento tributário, pelo menos no momento é assim, né? Porque os SVAs pagam menos imposto do que os serviços de telecomunicações, mas ao mesmo tempo, como você falou no episódio, né, Mobilon? Tipo, a presença do SVA, ok, ajuda as empresas porque elas pagam menos imposto, mas ao mesmo tempo permite serviços mais baratos, né? Sim, é que no final das contas, ganho de margem é uma coisa muito importante e beneficia todo mundo. Num mercado saudável que você tem concorrência, várias empresas oferecendo produtos, a gente sabe que no caso de instituição financeira é bem concentrado ainda em 5 grandes bancos no Brasil, mas cooperativas fazem um trabalho excepcional em competir com esses bancos, né? De trazer taxas mais baixas e produtos mais acessíveis. Então, cooperativa costuma ser um lugar bom até para você, quem está endividado, ir lá e refinanciar a dívida, né? Trocar a dívida de banco. Enfim, então é um bom exemplo até o Mike aí. Mas para ter essa possibilidade de você competir e abaixar o preço nessa competição, você precisa ter margem. Então, por exemplo, posto de gasolina, você vê um em cada esquina. Só que o preço do petróleo, o barril de petróleo, é uma commodity. Então é um preço tabelado internacional. Tabelado não, né? Mas é um preço único que guia o mundo inteiro ali, o preço do barril. A hora que chega no posto, a margem de lucro de uma operação de posto, se a gente pega exemplo da Ultra, o grupo Ultra, a empresa toda, contando as outras marcas também, que tem gás e tem outras coisas, mas a margem é ridícula, é coisa de 2%, 4% a margem de lucro. Então uma empresa que às vezes vai faturar 60, 80 bilhões, saca? E ter esse lucro de 1 ponto alguma coisa, 2, e isso ainda ser distribuído para milhares de acionistas, sabe? Então, no final, acho que o ponto apenas ganho de margem é bom para todo mundo. E no mercado saudável que tem competição, ganho de margem se traduz em produtos mais baratos. Então, via de regra, a gente tem que sempre ser a favor de formas de ganhar margem. Claro que aqui a gente está falando de um benefício tributário, aí já não também, né? Não, na verdade não. Aqui não chega a ser um benefício tributário, é só a regra bizarra de tributação brasileira que vai mudar, né? Só não vale a pena se for através de benefício tributário, né? Que quando o governo chega lá e fica subsidiando, paraná, que é o caso que a gente falou de carro ali e tal, que aí é rent seeking, já é outra coisa. Mas se for por vias legais e corretas e, enfim, aí vale a pena, que não distorçam ali a dinâmica da competição. E falando de carros, assunto favorito do Mobilon, ele gosta muito das condições de competição dos carros no Brasil, não? Mobilon adora. Super. Tem um comentário do Vitor Hugo lá na comunidade, em que ele pegou uma fala do Mobilon no episódio que foi: se a sua empresa não para em pé sem ser por uma questão tributária, a sua empresa não tem que existir. E o Vitor Hugo complementa: igual as montadoras de veículos estão fazendo chantagem com o governo para dificultar a entrada de carros elétricos no Brasil, exigindo mais impostos para carros elétricos, esbravejando que livre mercado para as grandes empresas só vai até onde a concorrência não afeta as suas vendas. Então, aí a gente teve recentemente, né, a votação pela regulamentação da reforma tributária, ainda pegando aqui esse exemplo dos veículos. Os veículos elétricos entraram no chamado imposto do pecado. Se eu não me engano, carros no geral, né, que entraram. E carros e veículos elétricos. Colocaram também veículos elétricos. Então, sim, a lógica do imposto do pecado é taxar coisas que a gente tem que desestimular de fato, porque gera um custo para a sociedade depois. Então, por exemplo, cigarro gera custo com saúde, hospital e várias outras coisas. Álcool e carro por conta do petróleo, queima de combustível, né? Mas aí, se sob a lógica do imposto do pecado, então você deveria taxar o carro a combustão e não o carro elétrico. Tem estudos que mostram no longo prazo, né, considerando o impacto da bateria, logo de cara o carro elétrico tem um impacto maior, logo que você faz a aquisição. Sim. Porque o custo
ecológico, vamos falar assim, da bateria, já vem em 100%. É o custo, né, já foi desenvolvido, os materiais já estão ali e tal. Então, Sim. no momento da compra, é como se o carro, a bateria, tivesse uma pegada maior do que o carro a combustão. Você ainda não usou, logo ainda não queimou combustível, né? Só que depois de muito pouco tempo, o carro a combustão ultrapassa o carro a bateria. E o carro a bateria, do começo ao fim, ele fica praticamente flat, o impacto ambiental dele, entende? E isso considerando, óbvio, uma matriz energética limpa, e que é o caso do Brasil. A maior parte da matriz energética brasileira é hidrelétrica, tem muita coisa também de energia eólica, e até um dado atualizado aqui que eu peguei essa semana, ó. O Brasil vem crescendo de forma exponencial a matriz solar. Em 2020, a gente falava que estava em 1.7, a gente gravou um Tecnocast, você lembra, né, Josué? E que tinha triplicado, ó, de 2019 foi 0,6, 2020 foi 1,7. Sabe quanto é hoje, em 2023? Quanto? 8,5. Caraca. Tá crescendo muito rápido, cara, muito rápido. E por isso que também as empresas de energia já estão fazendo lobby para taxar várias coisas da solar. Imposto do pecado sobre placas solares agora. Imposto sobre raios ultravioletas, basicamente. Mas, enfim, nesse cenário, o carro elétrico tá muito mais à vantagem do que o carro a combustão, no sentido de poluição. Seguindo o último comentário do Diogo Santa Fé, comentou lá na comunidade.tecnoblog.net e ele diz: eu já tentei solicitar uma vez a retirada dos SVAs da minha conta pós-paga da operadora, claro, e não consegui. Realmente, caso fosse pra frente, eu iria pagar um valor mais caro do que pagava à época. É uma tentativa das empresas de contornarem os problemas relativos à tributação, mas acredito que se fossem colocados melhores SVAs, como seguro, bônus, cashback e outras coisas que fossem de fato utilizadas pelos clientes, seria infinitamente melhor do que os aplicativos que hoje fazem parte do meu plano, dos quais não uso nenhum. Eu acho que essa foi algo comum aqui. A gente usava muito pouco dos aplicativos e serviços que a gente tem acesso via os nossos planos de celular ou banda larga, e a gente deu alguns exemplos no episódio, né? Falamos, por exemplo, sobre seguro mesmo, né, para celular, que faria todo sentido. Ele falou de, enfim, cashback, bônus, enfim, acho que falta mesmo, caso as operadoras queiram continuar com SVAs ou mudando um pouco a lógica para algo mais voltado para bundle mesmo, com eventuais mudanças da reforma tributária, vão precisar repensar o portfólio de SVAs. É isso, sim. Parece que pouca coisa do que está disponível agora é capaz de chamar a atenção do cliente, assim, porque o que eu vejo é que as pessoas descobrem que tem um SVA e ficam irritadas. Assim, isso é esquisito, porque você descobre que você tem acesso a uma coisa que você não sabia, talvez fosse o caso de você ficar, pô, que legal, agora eu tenho acesso a uma coisa que, pô, nem sabia que eu podia usar isso aqui, né? E a pessoa não fica feliz, ela fica bolada que tem aquilo na conta dela. Então, no mínimo, as empresas vão ter que rever os portfólios e, de repente, repensar as parcerias, repensar os produtos que elas estão colocando, e aí sim, se a gente tá falando de alíquotas simplificadas, aí as empresas vão ter que olhar pro que vale a pena pro cliente, né? Aí eu acho que a gente tem produtos melhores e mais sólidos que vão realmente fazer com que os clientes se sintam inclinados a assinar, ou então percebam ali o portfólio de SVAs de algum plano ou outro e, putz, os SVAs sirvam como fator de desempate, por exemplo. Eu acho que o problema também é que o SVA, no final das contas, se ele fosse pra ser bom, pra ser uma coisa, uau, as pessoas vão usar muito, a gente teria que estar falando de um serviço que ele é caro, ele vai custar caro. E aí perde o sentido, porque o benefício que você tem em adicionar o serviço na assinatura, ele se transforma em custo para custear esse serviço, seja através de uma parceria, né, com alguma empresa, ou você desenvolver o seu próprio serviço para colocar na conta. Então, sim, é uma malandragem ali, vamos dizer assim, dentro da legalidade, mas para ser viável tem que ser do jeito que é. O próprio seguro, né, que eu até perguntei pro Lucas, né, pô, o seguro acho que faria sentido, principalmente em São Paulo, e o Lucas falou, mas a Claro oferece o seguro quando você vai comprar celular e assinar lá a conta, ela oferece o seguro. Então o seguro é um serviço à parte. Não faz sentido para Claro, para outra empresa, colocar o seguro como SVA. Eu também não sei se enquadra na mesma categoria de tributação de serviços de streaming, tá? Tem essa questão também. Provavelmente não enquadra, mas não faria sentido para Claro porque é uma fonte de receita adicional. Então não faz sentido incluir como SVA, mesmo que tivesse a questão do benefício tributário, sabe? Então no final das contas é isso, não é pra usar mesmo. Entende? Então, gente, essa é a conclusão. Tá vendo SVA aí? Não usa esse negócio não. Esquece. Se você acha que vale, usa, mas a gente não tá fazendo isso pra você usar. Basicamente é isso. É isso.
Enfim, bora lá pra pauta? Vamos nessa. No dia 10 de julho aconteceu lá em Paris o Samsung Unpacked e neste evento a sul-coreana apresentou novos celulares, smartwatches, fones de ouvido, além de novidades no seu ecossistema no Android. O Unpacked também foi marcado pela entrada da Samsung em um novo segmento, que é o de anéis inteligentes. Vocês devem ter ouvido falar essa semana do Galaxy Ring, né? Tem poucos players no setor ainda, poucas empresas que estão apostando nessa novidade, então havia uma certa expectativa para ver como que a Samsung ia pensar esse dispositivo, o que ele ia ser capaz de fazer, né? E o outro ponto que gerava bastante interesse também é o tal do Galaxy AI, que foi anunciado inicialmente em janeiro, no outro Unpacked da Samsung, mas naquela etapa ele tinha alguns recursos específicos e no meio do caminho a Apple chegou e apresentou o Apple Intelligence como um ecossistema. Então a gente estava aqui na expectativa para ver se a Samsung ia trazer alguma atualização para o Galaxy AI, se ela também ia apostar nesse lance de ecossistema, né? Uma App Store nova que se abre aí com a integração da IA nos sistemas operacionais. Mas enfim, o Tecnoblog esteve presente no Unpacked, trazendo as novidades. A gente postou hands-on direto de Paris, de todos os lançamentos. Então acessem lá o nosso YouTube Tecnoblog, Instagram, @Tecnoblog. E o Tass está aqui para contar pra gente também quais que foram as impressões dele direto de Paris. Tass, queria começar pelo Galaxy Ring, que eu acho que é o produto mais diferente que foi anunciado, né, pela Samsung ontem. E a gente ainda está um pouco curioso para entender quem que é o público-alvo desse dispositivo, o que ele faz que um relógio não faz, né? Quem comprar um precisa comprar outro, enfim. O que você sentiu ali quando você testou ele pela primeira vez? Vamos lá, tinha muita expectativa em relação ao Galaxy Ring, porque só lembrando aqui, né, recapitulando rapidinho, a gente viu um teaser dele durante a CES, que aconteceu nos Estados Unidos em janeiro, e depois pudemos vê-lo, mas assim, com muitas restrições, em fevereiro ou março, fim de fevereiro talvez, ou início de março, na MWC, que é aquela feira de Barcelona. Agora é a primeira vez que jornalistas, consumidores, analistas, etc., puderam colocar as mãos no Galaxy Ring, sentir, pegar, verificar qual é a robustez, ter uma impressão da durabilidade. Então esse é um passo importante que a Samsung está dando. Conforme você, Mobs, disse, é a entrada dela numa nova categoria. E logo que nós publicamos no TB as primeiras informações, detalhe de preço, enfim, como é que ia ser, muita gente ficou bem na dúvida sobre o que o anel é capaz de fazer e a diferença pro relógio. Então a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que o Galaxy Ring, ele faz parte do ecossistema de produtos da Samsung. E mais importante do que isso, ele praticamente não funciona sozinho, você precisa tê-lo conectado a um outro dispositivo. Eles batem na tecla da internet das coisas deles, que é o SmartThings. Então, o Galaxy Ring precisa estar pareado com o smartphone Samsung ou com o relógio Samsung. Inclusive, só Samsung, ele não está aberto para outras marcas. A União Europeia está olhando assim de longe, esfregando as mãos assim, tá ligado? Mas esse não é um grande mercado, né? Por enquanto, eles podem ficar um pouco mais tranquilos. Daí que a experiência lá é a seguinte, a simulação, pelo menos, né? Você vai numa loja, num quiosque da Samsung, qualquer coisa do tipo, ou então no site da Samsung, e você vai receber, eles chamam de, se não me engano, Sizing Kit, que é uma caixinha com vários tamanhos de anel de plástico. Então a pessoa pode ir experimentando e com isso determinar qual é o tamanho apropriado para o dedo dela. Uma curiosidade é que numa das sessões lá com jornalistas, teve um colega, não lembro de onde, que perguntou se o anel ficar machucado, riscado, se daria para fazer um polimento dele, porque nos anéis, nos thumb rings, isso é possível. E o pessoal da Samsung falou que não, que ele não é projetado para isso. Por isso que, inclusive, é de uma liga de titânio, ou seja, é um material resistente para dar conta do
do dia a dia, né? Porque a gente sempre, não sei vocês, eu pelo menos estou sempre esbarrando nas coisas. E eu também. Os meus relógios... os meus relógios estão sempre machucados e no caso do Smart Ring, então tem esse detalhe aí. Mas vamos lá. Então, você escolheu o tamanho e tal, tira ele da caixa, é uma caixa bem bonitinha e que parece, inclusive, uma caixa de dermocosmético, tipo uma maquiagem, alguma coisa assim. Ela é uma caixa diferente do que a Samsung tem feito, tem uma pegada mais de estilo de vida, assim, com muita transparência. Conforme você abre essa caixa, ali tem um círculo de LED, um círculo iluminado, que já indica logo de cara quanto de bateria tem no Galaxy Ring. Então, um design bem interessante, eu achei bastante intuitivo. Quando você tira e coloca o anel no dedo, aí você sente que ele não é pesado, na verdade é bem leve. É um produto que vai, a depender do tamanho, ele pesa entre 2,3 gramas e 3,0 gramas. Então, assim, é desprezível o peso dele. Pesa um chiclete, assim, de tão leve. Tipo isso. E existem anéis dependendo do material, certamente são mais pesados do que o Galaxy Ring. Então, a primeira impressão é de que é um produto que não incomodaria de usar, tanto, durante o dia quanto durante a noite. E depois das apresentações e tal, eu participei de uma mesa redonda com... O nome do executivo é Patrick não sei o que agora, eu esqueci, mas ele é um dos vice-presidentes executivos da Samsung, um francês, que estava falando sobre Galaxy AI e experiência nos produtos. E ele insistiu muito que o Galaxy Ring é para dormir. É um produto, não que não sirva para o dia, tá? Mas é um produto que ele foi projetado principalmente para quem não curte ter o relógio na hora lá de dormir, fica incomodado, aquele negócio no pulso, se sente meio preso. Então, o Galaxy Ring, com os sensores dele, conseguiria acompanhar a qualidade do sono, monitorar a saúde da pessoa e dar um parecer, mas lembrando sempre que ele se comunica com o celular. Ele está o tempo inteiro mandando informação ou sincronizando com o Samsung Health, que é o aplicativo / plataforma da Samsung para essas coisas assim de saúde. Então, é mais um acessório. Eu não sei se ele substitui totalmente o smartwatch, mas, aliás, dá para dizer que não, porque ele não tem tela, né? Então, não substitui as funções do smartwatch em si. Os sensores, talvez, mas a funcionalidade no pulso, mas eu conheço gente que, se pudesse, não teria smartwatch, prefere o menor que tem, ou então uma smart band, e ainda assim fica incomodado. Então, talvez, não sei, para essas pessoas, o anel lá da Samsung ele seja mais interessante. Agora, sabe o que me frustrou um pouquinho? Foi que, quando eles estavam explicando o que o Galaxy Ring oferece ou não tem alto-falante, ou seja, não emite nenhum som, não vibra e não tem tela, por óbvio, né? Nem cabe num formato desse. Então, o Galaxy Ring, ele acaba sendo muito dependente dos outros dispositivos que você tem por perto. Porque, por mais que ele auxilie a inteligência artificial a dar sugestões de como melhorar seu cotidiano, fazer exercícios, né? Se levantar, tem até lá um monitor de inatividade, isso tudo você vai ver interagindo com o celular, você não vai ver interagindo com o Smart Ring. Então, é um produto muito limitado nesse sentido. E por outro lado, rapidinho aqui, ele tem detecção de gesto. Então, se vocês notarem nas apresentações, né, as pessoas estavam usando principalmente no indicador, e a Samsung recomenda usar no indicador. Que aí quando você dá aquele famoso gesto de pinça, tocando o indicador no polegar rapidinho, isso vai servir para alguns comandos rápidos, do tipo, estou com o celular longe, quero tirar uma foto. Você coloca ele lá, dá os 2 toquinhos, ou um toque, agora eu não lembro, e o comando vai acontecer. Ou então, seu celular está usando o despertador, está apitando, você vai dar esse gesto também e vai poder ou cancelar o despertador ou ligar lá aquele modo soneca e para ele tocar dali mais alguns minutos. Eu queria muito um Smart Ring que soubesse o meu ciclo do sono, soubesse quando eu estou no sono mais leve e me acordasse inicialmente dando aquelas vibradinhas mais leves para ter um despertar mais tranquilo. Enfim, ficaram devendo nessa geração.
Eu acho que tem muitos pontos, assim, pra gente falar sobre essa nova categoria, porque do ponto de vista de necessidade, eu já sou do time que... Eu gosto de relógio, mas eu gosto de relógio normal, relógio dumb, né? Eu tenho smartwatch e tal, mas falar a verdade, eu fui parando de usar e tá no guarda-roupa, sei lá quanto tempo já sem carregar. Porque eu não vejo sentido em usar o negócio pra ficar me notificando, eu não fico usando ele. Era um momento ou outro que eu achava útil ter o relógio no pulso. E eu também tenho um gerenciamento muito rígido de notificações. Então, o meu celular, por exemplo, eu tenho tudo desativado. No WhatsApp, eu deixo grupos desativados. Pessoas eu vou desativando se eu vejo com uma pessoa que, por exemplo, não sabe mandar mensagem consolidada, fica mandando uma palavra por linha, né? A palavra enter. Nossa, detesto. Parece que você tá levando choque pelo smartwatch. Inclusive, eu já tive conversa com algumas pessoas falando, olha, se você puder mandar tudo de uma vez, Sim. facilita, porque senão ferrou. Eu consigo ler grandes blocos de texto, tá tranquilo. Exato. E às vezes você tá trabalhando, né? E começa a apitar, você fala, caramba, morreu alguém, né? Essa pessoa tá me mandando 1 milhão de mensagens. Aí você vai ver, não, é só que a pessoa manda a mensagem toda quebrada. Enfim, então eu já faço um gerenciamento rígido de notificações. Então, o relógio, pra mim, ele só teria utilidade sendo sensores, né? Monitorar aqui o que ele pode monitorar, sei lá, atividade, oxigênio e, enfim, todo o resto que ele faz ali. Mas eu percebi que era uma coisa não essencial, sabe? Não era uma coisa que eu sentia falta. A parte de sono, beleza, eu tenho interesse, queria se tivesse alguma coisa mais precisa e tal, mas, enfim, o relógio já acho uma coisa meio dispensável. Agora, o relógio ele tem um apelo, que é o apelo da moda, né? O Apple Watch mesmo, eu lembro depois não sei quantos anos lá que eles fizeram um evento já falando, já somos a marca, o modelo de relógio mais vendido do mundo. Eles ultrapassaram toda a indústria de relógios como marca única, né? Single brand ali. Porque tem essa coisa da moda também. Agora, o anel já é um dispositivo que é um pouquinho mais raro de eu ver pessoas usando. A maioria das pessoas usa um anel quando é um anel de relacionamento, né? Mas eu não vejo tanto anel de acessório aqui no Brasil, pelo menos em homens. Mulheres às vezes usam alguma coisa ali e tal, mas homem nem tanto, né? Enfim, e aí quando eu vi o anel, pelo menos a versão cinza, eu achei feio, saca? Parece um brinquedinho, parece uma coisa de maquininha, sei lá, vendo de longe. E entendo que sim, ele tem essa coisa, o metal de titânio, o acabamento fosco. Eu achei meio feio, falar a verdade, achei grande, feio, sabe? Eu não sei se pessoalmente você teve essa impressão também, tá? Às vezes ser muito grande, sei lá, não parece tanto uma coisa de moda, assim, uma coisa tão bonita, sabe? Do ponto de vista de moda, acho que não. Até porque conforme você descreveu, né? É um anel fosco, metálico, em 3 opções de cor. É importante colocar, a face que fica para fora, ela é côncava. Então é um formato um pouco diferente. Não é muito côncava, mas é côncava. Um formato muito diferente do que a gente está acostumado, que é o convexo, né? Que fala, são anéis convexos, que são redondinhos, são bordinhas. Redondado. Exatamente. Boa. Quando eu postei fotos com ele, vários seguidores falaram, nossa, mas ele é grande. E eu usei no polegar e no indicador, principalmente. Mas é o tipo da coisa que, quando você tá num evento como esse, tira uma foto muito de perto, as pessoas, e assim, direcionando a atenção das pessoas para isso, a tendência de elas acharem que é muito maior, enfim, por estar em destaque, todo o contexto coloca o anel em destaque, eu acho que isso acaba pesando. Eu tenho para mim que, no dia a dia, vai passar batido. Depois de um tempo, você vai acostumar, vai escolher a cor que mais te agrada e ainda mais se for alguém que já utiliza outros, assim, tanto faz como tanto fez. Inclusive, nessa viagem, por exemplo, Bruno Laguela, que é o apresentador do Escolha Segura, do canal, ele tava com o anel dele, que eu acho que é o Oura Ring. E assim, gesticulando com as mãos e tal, e ninguém fica reparando que tá com o anel, assim. Eu notei porque a gente tá numa cobertura disso, mas passa batido. Eu já tive em outras viagens que a Joyce Macedo, da apresentadora do Loop Infinito, também tava com, eu não sei se era o Oura Ring também, mas da mesma maneira, ela
utilizava e ninguém se importava. Então, isso de ficarem com o pé atrás por causa do design, eu tenho pra mim que quando efetivamente estiver no mercado, as pessoas esquecem. Tem tantos acessórios maiores pra prestar atenção, sabe? Tem brincos muito grandes, pulseira, sim. O próprio relógio. Então, eu não sei. A minha questão com isso era mais qual que é o apelo. Porque se a gente fala assim, é pra galera que não gosta de ficar usando o relógio, é um nicho. Aí se a gente fala assim, é pra galera que quer monitorar o sono, como você falou que eles estavam focados ali, é bem mais nicho. Não. Todo mundo precisa dormir. Mas nem todo mundo tem a curiosidade de monitorar o sono. Só porque você não dorme. O seu público potencial é todo mundo. Mas nem todo mundo tem essa curiosidade. Vai falar assim, vou comprar gastar dinheiro com... É que também é realidade Brasil aqui, né? Vou gastar dinheiro com isso pra, né, só pra ver como é que é o meu sono, depois eu acordo, tiro, enfim. Posso estar enganado, mas tô tentando entender a cabeça da estratégia ali, entender a estratégia da Samsung. Uhum. E teria o terceiro que é, vamos ter um apelo de moda, que daí as pessoas eu acho legal, eu gosto de tecnologia, fica bonitinho, então uso e não tem problema, né? Então, é só isso. Me parece um nicho de mercado que, bom, tudo bem, é um nicho não explorado, então a gente não sabe direito qual é o tamanho dele. Existem possibilidades, Samsung é uma empresa gigante, eles não, né, também não iam sair lançando assim sem ter feito a lição de casa, mas era isso que eu queria entender, né? Quem é esse público que está interessado em comprar um Smart Ring e, enfim, e como que isso se diferencia do relógio para essa galera que, tipo assim, eu já tenho o Galaxy Watch, eu preciso ainda ter um anel, não dá para eu viver só com o Watch. Se eu comprar um anel, o que eu ganho com isso? É só monitorar o sono de forma mais confortável? Não tem nada, né, adicional ali? Quando você conversa com os caras da própria Samsung, eles não dão uma resposta exata sobre para quem qual é o perfil de consumidor desse produto. Mas isso já virou meio que um padrão dessa indústria de tecnologia. Não falam também de celular, não só a Samsung, né? Todo mundo. Não fala exatamente qual para celular, para outros equipamentos. Eles costumam focar na finalidade ou no chamado caso de uso, né? Então, pro anel, eu tenho para mim que é muito a questão da saúde e não só ao dormir, porque eles dizem que o produto foi desenhado para funcionar dia e noite, entre aspas, esse dia e noite. A bateria para 7 dias. Então, 7 dias ininterruptos sem precisar retirar se você não quiser. A recarga acontece puxando aqui de cabeça, tá? Mas é algo em torno de 80 minutos, 90 minutos. Então, assim, depois de uma semana, deixa um tempo lá, ele recarregando no estojinho, de forma magnética, inclusive, e pronto, já vai estar disponível para você por um longo período, num comportamento que não chega a ser um Kindle, porque o Kindle fica muitas semanas ligado, mas também não é o comportamento de um smartphone que praticamente a cada 24 horas você tem que colocar ele na tomada. Daí que eles explicaram que o Galaxy Ring tem acelerômetro, tem o acompanhamento de batimentos cardíacos e tem a detecção de temperatura da pele, que é um tipo de termômetro. Então, são 3 indicadores que ajudam a dar dicas de saúde muito ricas. Já existe isso no smartwatch, mas para quem não dorme com o smartwatch, você vai ter um panorama mais completo. E nisso começa a entrar também a inteligência artificial, porque se a pessoa, num determinado dia, não utilizou durante um determinado período também o Galaxy Ring, o sistema dele entende o padrão de comportamento e tenta preencher esses hiatos em que ele não estava sendo utilizado, por exemplo, quando estava em recarga. Não acho que vai ser perfeito, mas por uma amostragem e por algoritmo, é uma implementação interessante. Agora, um ponto importante também, e principalmente quando você, Mobilon, menciona que a Samsung não se meteria, porque eles fazem estudos, né? Então, apesar de ser um nicho do nicho quase, mas é um mercado inexplorado, isso me acendeu um sinal amarelo aqui, que eu lembrei dos dobráveis, né? Que eles estão insistindo nos dobráveis há um bom tempo. Inicialmente, o dobrável era posto quase como um substituto do smartphone, né? O novo formato que todo mundo poderia ter, que todo mundo deveria ter, desejaria ter, melhor dizendo. E agora, aqui em Paris, eles anunciaram a nova geração, a 6ª geração dos 2 tipos lá de dobráveis deles. E, assim, cada vez vai ficando mais claro que é um nicho. É um produto que
é uma margem de lucro, até onde eu sei, interessante, posiciona a empresa como inovadora, e eu particularmente acho que existe muita inovação, principalmente do ponto de vista de engenharia, para fazer um produto como esse, seja Samsung, seja Motorola, seja Xiaomi, tem várias outras que oferecem, mas eles estudaram e não sei se conseguiram bater lá os números que eram, assim, previstos inicialmente até por consultorias. E até no Brasil, já fiquei sabendo de situações em que o pessoal estava um pouco decepcionado, porque, não vendeu tanto, a gente esperava mais, assim. Então tem um quê de risco e um quê de coragem de entrar numa nova categoria, assim. Justamente por isso eu também fiquei um pouco surpreso com como eles posicionaram. Não porque o posicionamento que eles escolheram seja estranho, na verdade é o posicionamento mais óbvio para um produto como esse. Ele vai ficar em você o tempo inteiro, ele é pequeno, é confortável de usar e tal, e para que um produto como esse funcionaria? Cara, para você realmente ver ali, usar durante o sono, para ser um dispositivo ligado à saúde, que foi realmente como eles apresentaram, né? O anel foi apresentado logo depois deles falarem do Samsung Health, né? Que é todo, enfim, esse aplicativo, sistema para saúde, que também foi turbinado ali com IA, com resumos específicos, enfim, e aí logo depois disso eles introduziram o anel. Então ficou muito claramente posicionado para que serve isso, para que a gente está pensando. Mas de fato é algo muito nichado. Você já tem um relógio para isso. Então eu imaginei que eles tentariam alguma outra coisa. Eu também fiquei um pouco surpreso assim com o Mobilon deles não tentarem algo mais ligado ao estilo de vida, a tentar fazer aquilo parecer uma parada legal, cool, assim. Como eles têm um pouco com o Flip. Tem essa parada de acessório, de ser maneiro, assim, tipo, isso aqui é legal de usar. Mas sabe que muita gente veio me perguntar como é que funciona e pra que serve? E pessoas, assim, que não são exatamente nerds ou geeks, mas que me acompanham nas redes. Então, nesse sentido, despertou um pouco de curiosidade. Se vai converter em venda, eu não sei. Mas as pessoas estão assim, ué... Eu acho que a comparação que você fez também dos dobráveis, eu também enxergo uma possível diferença, né? Mas entendo o seu ponto que é um risco, né? A diferença que eu digo é porque o celular acho que parte de um lugar de desenvolvemos essa tecnologia da tela dobrável, e ela começou a aplicar com a tela arredondada, né? Eu esqueci os nomes, mas eu lembro que a LG fazia arredondado de um dia assim, e a Samsung de cima para baixo, a LG acho que era de um lado para o outro, ou vice-versa, não lembro exatamente, os primeiros modelos, e isso 2013. Mas meio que, tipo... É uma aposta para esse dispositivo já existe, as pessoas já usam, logo se a gente colocar esse detalhe, a gente vai estar na vanguarda, todo mundo vai comprar a tela da gente, a gente vai liderar o mercado, então aí sim, é uma aposta, é um risco, podemos gerar uma disrupção aqui e todo mundo vai comer na nossa mão, né, basicamente. Agora o anel, não, é realmente, tem esse nicho aqui, será que rende alguma coisa? Vamos tentar botar ali um produto para ver se bastante gente se interessaria em comprar um anel, né? É tipo começar ainda a fomentar uma demanda, porque não existe ainda. E de celulares já existe, mas é basicamente, será que a gente consegue lançar uma parada diferente que faça os olhos se voltarem para nossa marca? Enfim, mas nos dois casos é um risco, nos dois casos é uma grana investida que você bota no mercado e vê o que vai dar, só que o mercado meio que jogou, ou a Samsung posicionou, né? Você falou que ela tem uma margem boa, os dobráveis para acima dos top de linha. Então é uma grana também, né, que você tem que investir no aparelho, e aí tem as complicações que a gente vem observando durante o tempo, de tela dobrando e ficar com vinco, né, então essas questões também que eu acho que a gente pode desmembrar um pouquinho mais, Taz, porque ano após ano a Samsung vem investindo ali no mecanismo de dobra. Nesse evento, por exemplo, eles anunciaram que no Fold tem um coating, né, uma camada que eles colocaram por cima da tela que permitiu que eles removessem duas camadas abaixo da tela. E ficou mais resistente, por isso não precisou dessas duas camadas debaixo da tela. Enfim, então, o que você acha? Esses problemas que a gente vem ouvindo de uso de longo prazo, ficar abrindo e fechando, você acha que ainda é uma preocupação? Eles falaram alguma coisa? Eles mencionaram? Eles pegaram mais essa tecla aí nas apresentações internas? Esse tema do vinco, ele é fabuloso,
porque, curiosamente, eu tive uma conversa com executivos da Samsung do Brasil. Eu perguntei exatamente isto. Então, vou contar aqui qual foi a resposta do Rafael Aquino, que é gerente de produto da Samsung no Brasil. Ele disse que a Samsung foi pioneira na introdução dos dobráveis e que de lá para cá foram feitas muitas melhorias significativas, e na geração 5, ou seja, do ano passado, eles notaram que teve uma incidência muito menor de defeitos. Não falou detalhes, tá? Ele comentou isso em linhas gerais, então não sei de quanto para quanto que caiu, não sei números absolutos, não sei nada disso. E no caso dessa nova geração, que é a 6ª, tem uma maior resistência da tela, que fica entre 4 e 5 vezes do que as gerações passadas. As gerações passadas. A geração... os dois aparelhos da geração passada, melhor dizendo. Comparando, né, do ano passado para esse ano. Bastante, então, 4 vezes. Porque tem isso do protective layer que foi colocado, a parte da própria dobradiça. Eles até, aqui em Paris, eles mostraram o telefone por dentro. E a dobradiça... Isso é um pouco até difícil de explicar, mas ela tem algumas partes lá, móveis, que antes ocupavam um espaço maior e agora estão menos espaçadas. Então, nos meus artigos aqui do Unpacked, eu tentei resumir dizendo assim, que a dobradiça está mais comprimida. Essas peças estão mais comprimidas e com isso ela fica mais resistente, porque a coisa está mais assim, próxima, colada, tem uma unidade maior. E a sensação que eu tive, pegando principalmente o Z Flip 6, que foi o aparelho que eu passei mais tempo, é de um produto muito sólido, muito robusto. Tanto que tem também o IP48. Ou seja, é a primeira vez que, além de entrar na água, também está totalmente ou quase totalmente protegido contra a entrada de poeira ali nas partes. De toda forma, é importante colocar também que, principalmente quando a gente publica vídeo, foto desses produtos, tem várias nos canais do TB, o vinco, a gente está tirando a foto com luz em cima, né? Precisa ter muita luz ali para pegar imagens maneiras dos produtos. Nessas horas, eu acredito que o vinco ele fique mais aparente do que de fato ele é no uso cotidiano. Porque é um negócio que acaba ficando meio assim, invisível depois de um tempo. Talvez você perceba nos 2, 3, 4 primeiros dias, mas depois já passa batido, porque você não fica o tempo inteiro debaixo de luz do estúdio e tal. Então, é o tipo de pé atrás que eu não sei se é justificado. Por outro lado, conheço muita gente que teve problema com pós-venda da Samsung, não resolvem. Josué, tem até, né, comentário em relação a isso. Tem comentário lá na comunidade apontando justamente que, 6 gerações já de dobráveis da Samsung não conseguiram sumir com o vinco da tela. E aí, dizendo também a outros fabricantes, tipo Motorola e Oppo, já conseguiram resolver esse problema faz tempo. Mas assim, conseguiram mesmo? Eu não sei se conseguiram ou não. Por exemplo, a Motorola, que tem presença no Brasil. Então, eu já vi os aparelhos muitas vezes. Ainda tem ali um vinco. E precisa ter. Porque quando você considera que na tela interna do telefone é um painel que pode ser de vidro ou de plástico, mas é aquilo que dobra, precisa ter uma margem para quando fechar, ficar acomodado. Sei lá, imagina uma carteira de motorista plastificada, e aí você começa a dobrar e fica um negócio esbranquiçado no meio. Sim, aquela marca de dobra. Exato, não tem essa margem para isso. Então, aí acaba tendo esse efeito. E nos celulares não tem muito como fugir disso. Mas em relação ao vinco, o que eu sei é que melhorou muito, pela minha experiência. Não tem como dizer se as pessoas vão ter mais ou menos problemas com essa nova geração. Os indícios, eles são interessantes, mas sempre importante cobrar, caso tenha algum tipo de problema. E eu conheço algumas pessoas, não sei qual geração de dobráveis elas tinham ou têm, mas que já comentaram comigo que, eu realmente entrei em contato com assistência, não querem trocar, não querem resolver. Por outro lado, também já ouvi histórias de pessoas que estavam com uma pequena questão com a tela de um Galaxy Z Flip, foram na assistência e a Samsung trocou o aparelho inteiro. Não, deu um novo, não trocou só a tela. Então é bem difícil aqui de, captar todos os sinais e entender o que está acontecendo. Mas recall, eles não fazem há muito tempo, assim, uma grande denúncia de problema de qualidade não tem há muito tempo.
Então, eu acho que, em linhas gerais, a Samsung tem feito um bom trabalho. Os produtos têm ficado mais resistentes e mais robustos, mas realmente tem que testar. Então, se eles quiserem mandar um aqui, né, a gente joga pela janela. Eu moro no quarto andar, posso jogar do quarto andar, posso jogar debaixo da água. Você quer testar o quê jogando no aparelho do quarto andar? Quebra mesmo, gente, posso garantir pra você. Pelo que eu li, assim, não sou um usuário de dobráveis, mas pelo que eu li a respeito dessa nova geração, os aparelhos em si estão semelhantes aos do ano passado, apesar das melhorias técnicas que você já citou, mas assim, em termos de experiência e tal, é a geração anterior um pouquinho melhor, aquelas mudanças incrementais que assim, acontecem de tempos em tempos, até iPhones novos por vezes têm essas mudanças só incrementais, mas eu lembro que no ano passado nós gravamos um episódio sobre dobráveis, quem é você na fila dos dobráveis, e faz quase um ano inclusive, e lá a gente comentou algo que acho que é a pergunta de todo mundo, que é por quê? Tá? Por que eu quereria um celular que dobra? Né? Por que será que esse formato já justificou o seu principal diferencial? E eu acho que essa pergunta ainda é válida, porém, no Unpacked, eu vi pelo menos um uso que eu consegui perceber muito claramente que a dobra melhoraria um recurso, ou melhor, que um recurso só consegue funcionar bem por causa da dobra, que é naquele exemplo da tradução simultânea. A pessoa estava usando um flip, e aí tem todo o lance que eles batem muito nessa tecla da comunicação, né, de conseguir traduzir ali usando o Galaxy AI, né, já fazendo o link pra gente falar sobre isso. Então a pessoa fala, tá falando usando o celular, né, e aí a tela que tá pra fora vai traduzindo pra outra pessoa que tá ouvindo. E aí a pessoa que tá ouvindo fala alguma coisa e traduz pra pessoa que tá usando o celular na tela de dentro. Ou seja, as duas pessoas veem, né, uma tradução como se fosse uma legenda. Exatamente. Toda vez que eu vejo eles dedicarem uma porção grande do evento pra falar de tradução simultânea ou de traduzir cardápio, eu fico pensando, quantas pessoas usam isso de fato? Porque é legal, não tô tirando mérito, tá? É legal, é massa, mas me parece um bagulho muito mais impressionar, porque é uma perfumaria legal, do que é uma coisa que vai mudar a sua vida. Tipo, eu escolheria um Z Flip em vez de um Galaxy S, por exemplo, por conta disso. Pô, sei lá, se eu for viajar uma vez por ano e vou precisar usar de uma coisa dessas, tudo bem, mas é muito pouco. Eu acho que falta... O meu ponto é que falta, de fato, a encontrar uma justificativa que, olha, isso você só consegue fazer com um dobrável. E é divertido, legal, é divertido. É bonito, legal, é bonito, mas não parece ter um uso, uma coisa que realmente mostre que, olha, esse flip muda a sua vida em usabilidade comparando com um celular de formato tradicional, saca? Esses recursinhos são mais perfumarias que algum dia eu vou usar e vai ser legal e mostrar pra todo mundo com isso aqui, mas... Eu não discordo disso, mas dentro desse contexto da dificuldade de encontrar usos específicos e que realmente justifiquem o formato, foi o primeiro que me saltou aos olhos, assim, que eles conseguiram mostrar. Sim, da câmera também, né, que eles dobra o celular e fica com a câmera apontada pra você. Isso, São coisas muito pontuais e tal, mas isso eu achei interessante, assim, tipo, pensando, preciso de um aparelho qualquer que traduza uma conversa para uma pessoa que tá de outro idioma. Tá, se eu virar agora eu consigo usar. Então você meio que consegue concentrar naquele uso e a engenharia do aparelho justifica e faz todo sentido. Foi realmente o que me chamou a atenção em termos de deles mostrando um diferencial na prática, saca? Agora também não sei, né? Tipo, se a galera que tem esse tipo de smartphone tá usando pelo diferencial ou só curte, acha maneiro aquele formato. Não, e tá tudo bem, eu não tenho nada contra o aparelho dobrável, eu só fiz um comentário mesmo. Nossa, porque... quase tacou fogo nos dobráveis, mas a gente não tem nada contra. Inclusive tem amigos que usam. Pelo contrário, assim, eu acho que tudo bem achar legal, divertido, diferente, sendo o mesmo preço, eu não tendo que pagar muito a mais pelo aparelho, não é problema, não tem nada de errado, é um produto, sabe? Agora, eu só não sei, eu vejo esses casos que eles trazem para as apresentações, e aí as empresas colocam nas primeiras fileiras sempre o pessoal da empresa para ficar, uau, uhul, batendo palma, né? A Apple também faz isso, e aí eu fico, massa, mas e daí? O que isso vai mudar na minha vida? Quem que vai usar isso todo dia? Talvez o executivo lá da Samsung, que tava penando pra falar inglês, coitado, o coreano lá. Mas, enfim, são coisas que a massa, né, o público que vai comprar o Flip, não vai usar no dia a dia esse tipo de coisa.
Cara, eu já entreguei pra Deus essa questão do vai mudar a vida, né, que você mencionou. Pra mim, os celulares chegaram num ponto de maturidade que pouca coisa faria eles mudarem a vida de alguém com algum recurso novo, sabe? Porque se você falar de massa mesmo, o que as pessoas querem? Câmera e acesso ao WhatsApp. Zap. Eu tô simplificando muito aqui, mas isso é massa. Mas é. E não há reviravolta, não, sabe? Não tem revolução. Eu não acho que o modo intérprete por si só seja o suficiente para vender um dobrável. Não que você tenha dito isso, mas né, caso fosse esse o ponto. Não acho que só quando você dobra o celular um pouquinho consegue se ver como se fosse um espelho na hora de tirar uma foto, somente isso, este recurso específico venda o dobrável. Mas quando você tem as várias coisas que estão ali à disposição, o consumidor começa a ver valor nessas coisas. Mas o ponto é que o dobrável não tá vendendo. Então, ele não tá vendendo conforme eles queriam, porque eles queriam um absoluto sucesso. Mas vende centenas de milhões de unidades todos os anos. Sim. Então, tá assim, e é um mercado em expansão, inclusive. Acho que o ponto que eu tava fazendo é justamente esse. Por que não tá vendendo? Porque não traz uma coisa que as pessoas vão falar assim, vou pagar mais para pegar esse aparelho aqui. Então, se fosse assim, mesmo preço, pô, legal, diferente, vou escolher esse aqui. Mas sendo mais caro, e não tô falando que tem que ser o mesmo preço, porque obviamente é uma tecnologia mais avançada, custou mais para desenvolver, tem um valor agregado maior. Eles não estão conseguindo fazer as pessoas enxergarem esse valor agregado, entende? Entre a tela dobrar e a tela... As pessoas estão muito acostumadas, né, com o formato atual. Já é consolidado. Eu acho que com o Galaxy AI, depois a gente pode entrar mais nesse assunto, mas eu ouvi umas coisas bem interessantes em relação a contexto. Se ele entender, por exemplo, que, eu tô viajando, e com isso, ao dobrar a tela, sei lá, tá com o microfone ligado e tá ouvindo outro idioma e já propõe um intérprete de forma, assim, automatizada, aí você vê porque é como ter um tradutor simultâneo com você o tempo inteiro, assim. Porque quando eu tô nesses lançamentos e de software e depois vou experimentar, e isso vale para dobrável, mas vale para Android, vale para iOS, tem muita coisa que eu acabo esquecendo depois que tá ali e que pode ser maneiro no meu cotidiano. Então, talvez a inteligência artificial ela consiga empurrar, que eu digo aqui no sentido de sugerir, de lembrar, tem esse recurso aqui, a pessoa usa e aquela experiência fica mais maneira porque é um smartphone dobrável. Não que não vá ter nos outros, mas ali é diferente. O que o pessoal da Samsung está batendo na tecla é de que é um dobrável, abre aspas, sem concessões, fecha aspas. Foi a fala até do Gustavo Assunção, que é o vice-presidente no Brasil. Porque tem o Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. No caso do Flip, tem memória RAM de 12 GB, que era o negócio que fazia falta no ano passado, começava em 8 GB. Então, realmente você vê que as mesmas características, ou bem próximo disso, tá? Para não dizer que é 100%, do que se tem no Galaxy S24 base, você também tem no Flip e no Ultra, no Fold, então nem se fala, porque ele é mais robusto e tal. Aqui, nessa viagem específica, tem uns 2 ou 3 jornalistas, a gente até estava conversando outro dia, eles preferem o Fold, o formato do Fold, porque para trabalhar, para aprovar vídeo que o editor mandou, ou então para ler roteiro, para usar como teleprompter, o espação que o Fold tem, ele acaba sendo mais interessante. Mas aí vai depender muito, né, de quem a gente tá conversando. E só um último ponto que eu queria trazer aqui é que a Samsung costuma lançar os celulares e depois de pouquíssimo tempo, eles já começam a cair de preço, desvaloriza demais. Eles sabem, o mercado todo mundo sabe. Então, nesses últimos meses, agora com o lançamento, né, da nova linha, nem se fala, mas o Flip era um que foi visto em oferta por R$3.500. R$3.200. É um celular que quando chega, né, chega por 7.000. Então, um desconto de 50%. Tem a venda agora por 3.600 os 5. E nem é o celular irregular lá da Amazon. Eita! Chama o Carlos Baigorre, vai dar voz de prisão pra todo mundo. Inclusive, tá falando que tá com 60% de desconto. Vou mandar pro time do Achados aqui fazer a divulgação. Manda aí. Se você não segue, comece a seguir o canal do Achados no WhatsApp, tem no Telegram também, porque lá postam as ofertas em primeira mão, inclusive antes de entrar no TB. Então, fica aí a dica, inclusive.
E como esse preço, com o passar do tempo, ele diminui bastante, chega num ponto que ele já começa a ficar até competitivo com os celulares do tamanho, ou melhor, do formato tradicional. Bom, a gente mencionou no começo do episódio que no começo do ano a Samsung lançou o Galaxy AI, né? Que é esse nome que designa de modo meio amplo ali funcionalidades, integrações de inteligência artificial aplicadas ali ao Android. Enfim, no início do ano teve a parceria com o Google que foi anunciada e alguns recursos. A gente já mencionou alguns deles aqui. A parte de tradução, por exemplo, entra nisso e algumas outras coisas também. No meio do caminho, a Apple foi lá e inventou a AI, entendeu? Que é a Apple Intelligence. Então... E a cara nem arde, né? E nessas horas eu fico assim... Já vi muito desse mercado e a desfaçatez de falar... como se ninguém fosse perceber. Não, o sorriso no rosto do Tim Cook tá lá, inalterado, cara. Mas é isso, a Apple apostou num lance mais de ecossistema, mostrou ali como podia ser interessante uma IA que tá contextualmente entendendo o que você está fazendo no iPhone. Naturalmente, isso, né, joga de volta a bola para a Samsung. Pô, beleza, vocês começaram com isso no começo do ano, a Apple respondeu e agora o que vocês têm? Eu não tive a impressão, tá? Não sei se você teve, que eles prometeram, apresentaram nada muito mais interessante do que já tinha sido apresentado no começo do ano. Novamente tem esse foco em tradução e as funcionalidades novas, como as de desenho, mudança ali nas fotos, elas já estão aparecendo e pipocando ali em outras aplicações de IA que não para mobile. E parece os mesmos desenhos, inclusive, né? Não parecia nada... Que são os seguros, né? Aqueles que você sabe que não vai dar um resultado estranho. Foi o que a gente falou até no último episódio, que o estilo não vai mudar muito. Independente da fabricante, da empresa ali, é um padrão. Todo mundo copiou dos mesmos. E vai ser o mesmo padrão para todo mundo. Então, enfim, você viu alguma coisa que tenha chamado particularmente a atenção de quem estava lá presente? Algo que tenha soado diferente ou uma novidade legal, assim, nesse contexto? Olha, eu vi, só queria primeiro fazer um parênteses de que participei de uma demonstração da Apple Intelligence lá em Cupertino, quando teve a WWDC. Isso está relatado no Tecnoblog. Eu escrevi um artigo contando o que eu vi, a velocidade, o que eles não quiseram mostrar. Daí entra no Google, pesquisa lá, Tecnoblog, Apple Intelligence, e você vai encontrar esse artigo, tô detalhando as coisas todas. Aqui no Unpacked, eles dedicaram um longo segmento do Keynote para falar sobre contexto no smartphone, como a inteligência artificial vai entender esse contexto para sugerir coisas e como isso tudo vai acontecer, ou boa parte disso tudo deve acontecer no chamado lá on-device, né? Sem recorrer à nuvem. Ressalva, aqui a gente fala muito com base no que estão apresentando, precisa ser testado, isso não foi testado. Então, são as promessas das fabricantes, não é o Tássio, não é o Mobilon, não é o Josué que está prometendo, é a Samsung, é o CEO, TM No, entre outras pessoas. Primeiro, eu achei muito bizarro que a Samsung para dedicar vários e vários minutos de um tempo assim, um prime time da tecnologia para falar sobre on-device AI, um mês depois da Apple fazer isso. Porque em janeiro, quando eles anunciaram o Galaxy AI, não estavam preocupados em falar tanto desse tema. Uhum. E aí, de repente, a coisa mudou, assim. Daí que perguntei para esse executivo lá, o Patrick, que eu esqueci o nome mais uma vez, e falei, pô, mas por que vocês, né, estão falando disso agora? Curiosamente, depois que outra fabricante também, né, pegou essa abordagem da segurança, da criptografia, né, que é sempre o posicionamento da Apple, ele deu uma desconversada lá sobre isso, especificamente, de copia, não copia, mas depois de um tempo começou a explicar o seguinte: a Samsung está trabalhando num framework, ou seja, num conjunto de funcionalidades e de regras para que a inteligência artificial dela capture também o que está no celular, o que está na tela do celular, quem são seus contatos, seus momentos, etc, etc, etc. Ou seja, aquelas informações que são importantes para o consumidor ali, para fazer as coisas mais rápido. E esse sistema, ele vai sugerir ações. Não ficou muito claro para mim de que forma isso aconteceria, mas é algo do tipo, se eu estou conversando com alguém,
tô conversando com a minha mãe, ele sabe que é a minha mãe, e a gente marcou de fazer alguma coisa, e aí chega uma mensagem dela dizendo assim, não vou mais conseguir ir. As respostas automáticas do Android geralmente seriam, te ligo mais tarde, ok, e alguma outra coisa. E com essa nova tecnologia de IA generativa, poderia virar algo mais próximo de, poxa, que pena, mas então eu tô desmarcando, eu tô tirando aqui da minha agenda, por entender esse contexto. Maravilha! E quando é que isso vai ficar disponível pra gente experimentar? E a resposta desse executivo foi, em breve, e o pentelho que habita em mim, ainda fiquei insistindo mais um pouco, quando terminou a mesa redonda com outros jornalistas, ele tava saindo lá da sala, eu ainda tentei puxar ele de canto assim pra perguntar, só faltou dar um beliscão, mas ele não falou. Tá importunando. Eu tô lá pra isso, né? Pra levantar as coisas. Não falou exatamente o nome desse negócio e nem quando sai. Se sair, por exemplo, até o fim deste ano, a Samsung vai estar bem posicionada em relação à Apple, porque a Apple anunciou a Apple Intelligence, mas não deu todos os detalhes de qual vai ser o cronograma. A gente já sabe que vários recursos vão chegar em beta, outros serão liberados só ao longo de 2025. Eu acho que foi o Mark Gurman que soltou uma newsletter sobre isso. Então, assim, as empresas anunciam um monte de coisa no Keynote, né? No PPT, e depois você fica soltando pingadinho. Mas se for do jeito que eles falaram lá, vai ser legal. Vai ser algo pra gente observar com bastante atenção. Eu fiquei com a impressão, pelo evento, que eles não tinham nada para apresentar de sólido. Porque, veja bem, comparando o evento da Apple mês passado, WWDC, e o Unpacked desse mês, quando a gente está falando de inteligência artificial, a Apple chegou com uma proposta muito clara. Apple Intelligence é um ecossistema, você vai poder plugar a API de outros language models, primeiro vai ser o OpenAI, depois a gente libera mais language models, então ficou muito claro que vira um ecossistema, eu venho falando isso, vai ser como o surgimento da App Store, onde o iOS vai ter as APIs para os aplicativos chamarem e interagirem com a inteligência artificial. Então, ela está pensando grande, ela está pensando realmente, vamos preparar o terreno para que as pessoas possam aí desenvolver as suas aplicações e as suas soluções com o IA. E vamos ser um intermediário entre o usuário, que é o que a Apple sempre faz, e entre devs e agora provedores de tecnologia de inteligência artificial. Mas a Apple deixou isso bem claro, apesar de, mas não sabe exatamente quando chega, não sabemos exatamente tudo que vai ser possível. O conceito ficou muito bem colocado. Diferente da Samsung, que parece que falava de tudo meio por cima. Então, não foi mencionado na Samsung se vai ter a possibilidade de plugar outros provedores. Eles focaram mais em falar da parceria com o Google. Eles focaram em falar que eles estavam colaborando com o Google pelo Android, né? Isso é uma coisa que até nos bastidores aqui eu já tinha até comentado, que não é muito papel da Samsung criar essa base, é um papel do Google com o Android. Então ela tá correndo atrás de fazer o que ela pode, mas no final das contas, não é muito lugar dela. É o Google que tem que fazer alguma coisa com o Android e, Google, corre aí, você tá atrasado, a Apple já tá fazendo isso, eu preciso que vocês me forneçam essas APIs, esse framework, tudo isso. E o Google talvez não esteja tão interessado em fazer isso, porque o Google é o dono do Gemini, é o desenvolvedor do Gemini. Então ele não está no melhor interesse do Google, fala assim, vamos fazer uma plataforma aberta para você plugar aqui o nosso concorrente OpenAI, você plugar o Llama do Facebook, o que é até irônico, né? Porque o Android é a plataforma aberta. E o da Apple, nesse caso, é o que vai ter a preparação para estar plugado com mais provedores de tecnologia, até agora, né? Até o que foi anunciado hoje. É que assim, talvez a Apple esteja fazendo isso agora enquanto ela não tem um modelo do nível de OpenAI similares para depois colocar como padrão e dificultar a vida, né? De quem quiser plugar esses outros. O da Apple vai virar uma espécie de iCloud, assim. Você tem o Google Drive, você tem o Dropbox, você tem o OneDrive e tem também o iCloud aqui, se quiser acessar é mais fácil e aí ela começa a fechar ali algumas coisas para só funcionar com a IA dela, saca? É o jeito Apple de ser. Enfim, mas no final das contas, a Samsung meio que precisava mostrar alguma coisa nessa área, então ela trouxe novos recursos específicos de IA, então o lance das imagens que você rabisca ali e pode montar figuras diferentes,
o lance de tradução, esse lance da resposta automática que o Tassi estava citando, né, que eles mostraram na parte do Z Flip, eu achei massa até, porque realmente, às vezes você não tá podendo responder, se o aparelho te fornecer uma resposta bacana, eu já vou usar. Se for uma LLM que tá aprendendo os meus padrões, como que eu respondo, o que eu costumo falar, beleza, eu vou mandar, é show de bola. E os relógios vão ter isso também. Só acho é legal ressaltar que os relógios vão rodar o Galaxy AI de forma independente, esses novos. Então, se chegar uma mensagem, o relógio pode propor respostas diferentes daquelas que são propostas pelo smartphone. Isso eu achei curioso, porque por mais que eles entendam o contexto do usuário, como são dois cérebros, entre muitas aspas aqui, né, entendendo o contexto, pode ser que isso aconteça. E só uma outra coisinha rápida para eu falar, daquela parte dos exemplos, Mobilon, do que esse framework vai permitir. Tava puxando aqui das minhas anotações. Você tira uma foto, e aí é uma foto linda numa praia, mas tem uma sacola de lixo lá atrapalhando a sua foto. O aplicativo de fotos da Samsung vai te sugerir para remover aquela sujeira que tá ali atrapalhando a foto de forma proativa. Então, vai aparecer na tela, vai perguntar, você quer ir? Porque nisso, a pessoa não precisa lembrar que tem a ferramenta de editar fotos, que numa determinada parte tem, né, isso o apagador e tal. Então, esse foi o exemplo mais, assim, visual que esse executivo deu do que eles estão querendo fazer. Se vai chegar nesse resultado, né? Enfim, a ver. Mas, interessante. Hoje em dia, o celular só avisa quando tá embaçado ou quando tá na wide, e a ultra wide pode ser mais interessante para capturar, sei lá, panorama. Vamos ver. Sim, não, acho que os recursos apresentados são legais, mas no final das contas são recursos que a gente fica a depender da Samsung lá e criar um recurso novo, né? Enquanto que você falar que estamos abrindo uma plataforma, estamos criando APIs, vamos plugar os provedores externos, basicamente qualquer pessoa vai poder criar alguma coisa. Então você consegue visualizar um avanço muito maior do sistema operacional na integração com a IA, porque de repente podem chegar várias coisas novas que pessoas normais foram imaginando ali, né? No dev, na sua casa, a pessoa, e se eu colocasse um IA aqui pra resolver isso pra gente, né? Mas então você acha que deveria ser mais ou menos assim, de ter dentro do celular uma área, assim como hoje existe o teclado, e você escolhe o teclado que você quiser, e o sistema sabe que naquele ponto há um input de texto, se eu entrar na galeria de fotos do celular, whatever o celular, mas eu entro lá e tento fazer uma modificação com GenAI, o sistema deveria perguntar se eu quero usar o DALL-E ou... Enfim, esses outros que tem, é isso? É esse o caminho? Não é exatamente uma API, mas... Também, mas é mais no sentido de o que dá pra fazer com a IA. Não apenas selecionar qual provedor vai fazer essa foto, saca? Sei lá, pega um dev que faz um aplicativo de navegador. Por exemplo, o Arc Browser, né? Que eles fizeram lá uma busca com IA. Aí vamos supor que fosse no mobile isso. E aí o Arc Browser fala, vou criar aqui, um aplicativo desse jeito, e o próprio iOS, o próprio Android oferecem já uma API, uma série ali de recursos do sistema, a nível do sistema, e o aplicativo pode utilizar aquilo, saca? Que nem na interface, você vai desenvolver em Swift, alguma coisa, já tem padrões de animação, né? Então, a parte de design, tudo fica mais ou menos com a mesma linguagem. Dá pra, lógico, criar coisas novas, mas você já tem mais ou menos coisas que o sistema te dá no framework. E eu imagino que a IA, o caminho é esse. Os próprios devs poderiam imaginar um uso para IA e você, como usuário, se assina a sua conta do Google ou a sua conta da Apple ou a sua conta, de repente, da Microsoft com OpenAI, não sei, o próprio aplicativo do Google já configuraria o sistema para, essa é a padrão do sistema. As suas preferências ali. É o que eu entendi que a Apple tá fazendo com o Apple Intelligence. Meu ponto é só esse. É o que eu entendi que a Apple preparou pelo que ela apresentou. A gente não sabe exatamente qual é o nível que vai chegar ali de APIs disponíveis para serem utilizadas. Enfim, ainda não sabemos muitos detalhes. Mas pelo que foi anunciado na apresentação, o que eu entendi foi isso, né? Que você tem essa criação de um ecossistema e aos poucos, imagino pelo histórico da Apple, aos poucos você vai liberando mais possibilidades de você interagir com aquela API e colocar nos seus aplicativos dentro do iOS coisas para ele fazer com IA. E aí você seleciona o seu provedor, você seleciona o seu aplicativo
aplicativo, enfim, e você usa. A questão da privacidade, até eles bateram bastante nisso no evento. Samsung também. Só que o da Samsung, o que deu a entender estamos preocupados com a privacidade, mas é isso. A gente fez de um jeito que a privacidade é boa, não deram muitos detalhes, né? Parece que foi só precisamos falar disso, porque também foi falado disso no evento da maior concorrente, mas ficou essa coisa, tipo, mas é isso, Samsung com o Google, tem o processamento local, tem o Galaxy AI e tem o Gemini, que é o que a Samsung já tinha anunciado. Ela só trouxe mais recursos, né? Algumas coisas novas ali, mas não chega a ser um ecossistema ainda, né? E por isso que eu falei, eu acho que o ecossistema tem que vir do Android, eles que vão liberar APIs a nível de sistema. A Samsung é meramente, a One UI que seja, é um aplicativo em cima do ecossistema, não está no mesmo nível na arquitetura do sistema operacional. Já ao lado da Apple, eles falaram que vai ter a Private Cloud, então se você utilizar a cloud deles, você vai ter ainda assim, a privacidade vai estar sob controle, porque está no private cloud deles, mas falaram que você também vai poder usar a API da OpenAI. E aí a escolha é sua, né? É a mesma coisa. Você quer compartilhar sua biblioteca de fotos com a IA? Quer compartilhar seus e-mails com a IA? Quando a gente está usando um aplicativo hoje tipo o Spark, a gente já está compartilhando os nossos e-mails com o Spark, porque passa pela nuvem deles para vir pra gente. Um beeper da vida com os comunicadores também, né? Passa pela nuvem deles. Por isso que eu não uso. Só a gente louca usa essas coisas. Você usa Spark também, não usa? Que eu lembro que você já falou. Uso. Não é diferente, né, do que é hoje. Acho que esse é o ponto. Você vai ter que dar muitos oks. Parece que é isso. Assim. Você vai ter que, muitas vezes deixar claro que você está confortável em compartilhar suas informações, seus dados com atores diferentes ali e, eventualmente, assim, agora a gente está falando desses atores já consolidados. Apple, Meta, Microsoft, OpenAI e tal, mas vai que no futuro a gente consegue algo parecido com uma App Store em que os devs vão poder oferecer suas próprias soluções de IA e, de repente, você quer deixar aqui a IA do Zezinho ter acesso às suas fotos. E até por isso, só um complemento, até por isso que isso é um papel do Google, porque a nível de sistema, é o Google que vai revisar os aplicativos na App Store, é o Google que vai revisar, manter a segurança do que os aplicativos estão fazendo dentro do Android. Não é da Samsung, né? Então a Samsung, eu entendo que ela está fazendo um trabalho extra ali para correr atrás da competição, né? Apesar de ter sido até a primeira que lançou um recurso de IA, mas é meio que para tapar um buraco que o Google ainda está atrás. O Google ainda não trouxe essa inovação. E mesmo na apresentação, cara, a participação do Google foi de uma timidez, cara. Foi a palavra que me veio à mente, assim, não teve muito do Google. Na apresentação, mais no começo do ano, teve mais participação do Google e tal. Parecia que o Google estava um pouquinho mais orgulhoso do que estava apresentando ali, do que estava colocando na mesa, mas dessa vez pareceu que foi pouco, assim, tipo, a presença do Google não foi tão retumbante quanto você imaginaria que, tipo assim, caraca, temos o Google do nosso lado. Me pareceu meio tímido, assim, sabe? E então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí conta pra gente se você se interessou por essa nova categoria, os anéis inteligentes, o Galaxy Ring. Vamos ver quais outras empresas acabam entrando nesse mercado também. E comenta também sobre os dobráveis, já estamos na 6ª geração, então já deu tempo de falar se gostou, se é útil, se tá interessado. Manda lá pra gente seus comentários no Caixa Postal Tecnocast, no Telegram ou no Zap também. O link pro grupo tá na descrição deste episódio. Se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou @mobilon. Eu sou @Tassius, THASSIUS. E eu sou @Josué de Olive com V mudo no final. Lembrando também cobertura completa dos lançamentos da Samsung, do Unpacked. Temos lá no tecnoblog.net, temos no @Tecnoblog no Instagram, no YouTube. Na zorra toda. TikTok. E um detalhe. TikTok, Threads, foi pra todos os cantos. Mas, assim, informação quente no fim desse podcast. Ixi. Ao longo da cobertura, a Samsung não falou a data de lançamento nem o preço do Galaxy Ring no Brasil. Nos Estados Unidos chega em julho, vai custar $399. É até um pouco mais caro do que a concorrência. No Brasil eles falaram que chega no Brasil, que tá confirmado que chega no Brasil ainda neste ano. E aí o quente, o exclusivo, põe na tela, é que conversei com gente que sabe do assunto e deve chegar no Brasil em setembro, no mais tardar outubro. Lembrando
lembrando que, né, isso é a ideia de agora. Se vão conseguir fazer lá, não sabemos, vamos seguir acompanhando. Mas se chegar em setembro mesmo, tá bem perto. Então tá bom, esse episódio fica por aqui, voltamos com outro semana que vem. Até lá. Kamsahamnida. Tchau, pessoal, seja lá o que for isso. Obrigado em coreano. E o Tecnocast foi produzido pelo José de Oliveira, foi editado e sonorizado por Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pada.